Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2017, primeiro sábado do mês, e como vocês sabem, nos sábados é vídeo de economia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre inflação e desemprego e como isso pode afetar a bolsa. Eu costumo dizer que são os dois grandes problemas que a macroeconomia, os gestores grandes, eles têm que combater é a inflação e o desemprego. E a principal arma que eles têm contra isso são os juros, tá? E a gente já viu que os juros afetam a bolsa. Então vamos ver como a inflação e o desemprego afetam os juros que vão afetar a bolsa. Eu espero que vocês gostem, tá, gente? Então vamos lá, inflação, tá? A taxa de inflação é o aumento no nível dos preços, tá? Eu acho que todo mundo aí já sabe disso. No Brasil e na política como um todo, tá? Esses índices de reajuste hoje em dia de energia elétrica, de pedágio, às vezes tarifa de ônibus, de qualquer coisa aí, normalmente o índice de inflação mais utilizado é o IPCA. Só ainda não é mais o IPCA para reajuste de aluguel. E se houver queda nos preços, tá, que é difícil acontecer no Brasil, mas no mundo aí o mundo flertou com isso, chamamos de deflação, tá, que pode ser tão perigosa quanto a inflação, principalmente na gestão da dívida pública. Você imagina se um país ele deve 1 trilhão de dólares, por exemplo, se começar a ter deflação por 10 anos seguidos, esse 1 trilhão passa a ser o equivalente ao que era 1 trilhão e 300, entendeu? No ano anterior, nos 10 anos anteriores. Então é complicado. A deflação ela pode trazer tanto, problemas até mais graves do que a própria inflação, mas não é o caso aqui para a gente. Alguns dos problemas da alta da inflação, e foi tirado desse site aqui, desse blog, site, sei lá, achei bem interessante. Quais são os problemas da alta inflação, tá? Acaba acarretando na alta do dólar e aumento dos preços dos produtos importados, desvalorização da moeda do país, né? O real, por exemplo, se desvalorizaria, o dólar aumentaria e aí tem aumento dos preços. Isso aqui é muito cenário de 2015, tá, gente? Então você vê, o Brasil desvalorizou o preço, o dólar subiu. Quando o dólar sobe, todos os produtos importados sobem e traz mais inflação para o país. E aí o que acontece? Traz mais inflação para o país, tem uma elevação da taxa de juros. Com a elevação da taxa de juros, vários investidores, inclusive empresas, tá, resolveram não investir mais no setor produtivo. Então elas preferiram diminuir investimentos no setor produtivo. E a gente fala aí, eu de cabeça aqui eu lembro da Grendene, eu lembro da Hering, eu lembro da Ezetec. São empresas que tiveram bons resultados porque pararam de investir no setor produtivo, ou investiram menos no setor produtivo e começaram a gerar ganho com a aplicação financeira. E outra questão também é que aumenta a especulação financeira, né? Pessoas que tentam fazer dinheiro com a taxa de juros. A gente chegou a ver aí gente até fazendo trade no Tesouro Direto, que para mim é um absurdo, mas enfim. E com tudo isso, né, com menos investimento no setor produtivo, gera aumento do desemprego. Se não ficou muito claro, vamos explicar agora mais facilmente. Então vamos lá, vamos imaginar um país de inflação alta. Imagina o Brasil em 2015, que teve a inflação em alta, chegou ao final do ano em 10%, mais de 10%. Hoje em dia é considerada uma inflação alta para o Brasil, a meta é 4,5%, quer dizer, ficou mais do dobro da meta. Com a inflação alta, o que acontece? O governo é obrigado a aumentar a taxa de juros para que o dinheiro não vá embora do país, né? Para que as pessoas ainda continuem investindo. Então a taxa de juros passou para 14,25, que é uma taxa de juros alta. E aí o que aconteceu? Reduziu os investimentos na produção e aumentou as aplicações em investimentos, né, em renda fixa. Você passa a ter um valor seguro para você ganhar sem esforço, sem trabalho, sem risco. Então vale mais a pena.
E aí o que que aconteceu? Menos investimentos nas empresas, foi igual a menos postos de trabalho, a gente vai ver que tem um desemprego aí que eu não lembro agora se é o maior ou um dos maiores da série aqui que eu vou pegar desde 2003, mas é um desemprego bem alto. Então vamos falar sobre desemprego no Brasil. Existe índice de desemprego no Brasil medido de 1980 até fevereiro de 2016 pelo IBGE, que é uma pesquisa mensal do emprego, tá? PME. Por que eu botei até fevereiro de 2016? Porque ela foi descontinuada nesse mês aqui, foi o último que teve. Ela foi substituída pela PNAD. Mas a PME, ela baseava em dados sobre o mercado de trabalho nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil: Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Um dos grandes problemas da PME é que ela não incluía no cálculo de seus indicadores as pessoas que não estão trabalhando e não procuraram emprego nos 30 dias anteriores. Então, elas não eram consideradas desempregados. Só era considerado desempregado quem estava procurando emprego nos últimos 30 dias. Quer dizer, a pessoa que desistiu de procurar emprego, ela não é mais desempregada por essa metodologia. Então, dava um número muito baixo. Foi substituído em 2012 pela PNAD. E todos os dados foram tirados desse site da ADBFN. Então, desemprego no Brasil, só para mostrar as duas comparações e depois a gente vai começar a falar dos gráficos, tá? Para a gente ver ao longo do tempo. A gente tem a PME, como eu falei antes. Aqui ela considerava pessoas economicamente ativas com 10 anos ou mais. Mas é óbvio que uma criança de 11 anos, se ela não procurou emprego nos 30 dias anteriores, ela não era considerada desempregada. Então, quer dizer, isso não aumentava o valor da amostra. E aqui é o que eu já falei no outro slide, tá? E a PNAD, hoje em dia, ela pega muito mais gente, né? Não só as 6 regiões metropolitanas, mas 3.500 municípios. Aumentou esse valor para pessoas de 14 anos ou mais. E a taxa de desemprego ou de desocupação refere-se à proporção entre a população desempregada e a população economicamente ativa. Então, já é uma forma muito mais abrangente e muito mais próxima ao que deve ser a realidade. Eu não acredito que nenhuma medição vai dar exatamente a quantidade de desempregados no Brasil, mas isso aqui é bem interessante já. Então, vamos ver os gráficos, tá? Durante o período que as duas ficaram juntas, que foi de março de 2012 a fevereiro de 2016. A gente vê que pela PNAD, a PNAD sempre ficou acima da PME, e aqui embaixo a diferença de pontos, tá? A média aqui deu em torno de 1,7 pontos acima sempre da PNAD, em relação à PME. A gente vê aqui que nesse período, fevereiro de 2016, já era o maior nível desde 2012 e aumentou muito mais, tá? Hoje em dia acima de 12% ou é 12%, a gente vai ver mais para frente. A gente já viu sobre inflação, a gente já viu desemprego. Agora vamos começar a ver os gráficos, como é que uma coisa se junta com a outra. Então vamos, inflação versus juros. Eu acho que eu já até usei esse gráfico em algum vídeo anterior, mas eu não tenho tanta certeza. A questão é a seguinte, imagina que você vai no médico e você tá com uma dor de qualquer coisa, tá? Imagina que você está com uma dor de qualquer coisa e você quer que ele te dê um remédio, né? E aí esse remédio você vai tomar e você vai melhorar. O problema se chama inflação. O remédio se chama juros. Então, a inflação ocorre antes e os juros acompanham depois. Quer dizer, o Banco Central e a partir do Comitê de Política Monetária percebem que existe um problema inflacionário ou de queda forte da inflação e eles movimentam os juros. Então vamos ver isso como é que se dá, tá? Vamos ver aqui, ó, um período que tenha tido uma inflação, um aumento grande de inflação. Aqui teve um aumento grande de inflação, por exemplo. E aí fizeram uma coisa super heterodoxa, tá? Aumentaram muito os juros de uma vez só. Eu lembro disso aqui, foi a crise
Foi a quebra de um daqui, ou foi dos tigres asiáticos ou foi da Rússia, que teve uma em 97 e uma em 99. Foi até perto desse momento que eu entrei na bolsa, na renda fixa, que eu até cheguei já a escrever, né, que gerava 41% ao ano de juros, quer dizer, se aplicava num fundo e ganhava 3% ao mês. Isso existiu, tá? Então, vamos passar essa fase aqui, vamos pegar aqui, ó. A gente vê que a inflação começou a subir aqui, mais ou menos, e os juros começaram a subir aqui, ó, uns 3 meses depois, 2 meses depois, quando o governo percebeu que ia ser uma inflação mais contundente. E a partir do momento que ela começou a desacelerar, os juros veio e caíram de novo. Aí os juros eles ficam iguais aqui porque o Banco Central percebe que a inflação vai parar de cair. E aí aqui, quando eles percebem que a inflação vai começar a subir de novo, eles aumentam os juros. Quando eles percebem que a inflação está caindo, eles vão abaixando os juros, porque o que importa no final é essa diferença aqui. Isso é os juros reais, tá? É um menos o outro, é o juro menos a inflação. É quanto realmente você ganha em termos de poder de compra por estar aplicando no país. Então a gente vê que, por exemplo, nesse ponto aqui, em 2013 e 2014, teve um erro de política econômica. O juro tinha que ser aumentado aqui, antes. Né? Chegou aqui um ponto que a gente chegou a ter um juro real próximo a zero. Então, nesse período aqui, saiu muito dinheiro do Brasil, foi obrigado a aumentar o juro mais do que devia, um período prolongado. E aqui teve um outro erro da política monetária, como eu já citei aí em outro vídeo, que eu até escrevi lá, porque o Copom deveria baixar mais rapidamente os juros, que a inflação começou a cair aqui, os juros poderiam ter começado a cair 2 ou 3 meses depois daqui. E aqui eu estou falando, pelo menos aqui, março ou abril de 2016. Era para os juros terem começado a cair em junho de 2016. Talvez a situação não tivesse tão alarmante como está hoje. Isso aqui eu já expliquei. Como o mundo trabalha com taxa de juros reais, quando a inflação sobe, os juros acabam subindo logo depois. E o inverso é real também. Agora vamos incluir o desemprego nessa situação aí toda, tá? Então vamos pegar aqui essa última situação aqui, vamos supor. A inflação começou a subir, os juros tiveram que subir, tá? O juro aqui começou a subir antes dessa inflação subir, porque o juro devia ter subido a partir já daqui, e ele não subiu. Então isso aqui é um movimento atrasado em relação a essa inflação que subiu aqui. E aí ele foi subindo, tá? Essa inflação que subiu aqui é esse juro aqui que subiu, tá? E a gente vê claramente que o desemprego acaba subindo a partir daqui. O desemprego ele tem um efeito mais lento, tá? Ele vai depois. Por quê? O que acontece? Primeiro ocorre a inflação. A inflação tira o poder de compra das pessoas. Mas até aí ela não fica desempregada por causa disso, ela só consome menos. E aí o Brasil é obrigado a aumentar os juros. Aumentando os juros, as empresas acabam pagando mais despesa financeira, mais de juro de dívida e investem menos no setor produtivo. Juntando a falta de investimento com menor consumo, a gente tem fechamento dos postos de trabalho. Fechando os postos de trabalho, aumenta o desemprego. Esse processo todo demora um pouco. Por isso que agora a gente está vendo já o início da queda dos juros e o desemprego ainda é crescente. Como eu mostrei aqui, está em torno de 12% hoje. Tá? E aqui, esse ponto aqui que teve um desemprego que aumentou muito, é o ponto só que mudou de PME para PNAD, tá, gente? Então, é mais ou menos isso explicado nessa parte atual. A gente vê que nesse período todo aqui, que a tendência da inflação era de queda e que a tendência dos juros foram de queda, o desemprego, olha, pegou uma carona aqui para baixo e foi o período que a gente teve aquele aumento grande da bolsa. E agora a gente vai ver como
a Bolsa entra nesse tudo, mas antes a gente vai fazer a conclusão da parte de inflação e desemprego. Primeiro, a inflação mostra ao governo como proceder com a política de juros. Com atraso pequeno, a gente viu, tá? Às vezes é 1 ou 2 meses no máximo. Então, quer dizer, tem um atraso aqui de juros de 1 a 2 meses. O desemprego só vai vir depois de uns 3 ou 4 ou 5 meses. Então, quer dizer, tem uma distância aí de 6 ou 7 meses. Como o Brasil começou a baixar os juros em novembro, eu imagino que a parte de emprego comece a dar uma respirada melhor e diminua a partir de junho ou de maio, mais ou menos. Aí, a alta ou baixa de juros afeta o nível de emprego, com um atraso um pouco maior, que foi o que eu mostrei agora. E outra coisa que é interessante a gente mostrar é o seguinte, que para o governo, às vezes, o desemprego é bem-vindo, embora eles digam o contrário. E a gente vai ver isso também mais para frente. Isto ocorre porque o investimento do setor produtivo, tá? Isso aqui de cima, tá? A alta ou baixa de juros afeta o nível de emprego. Isso ocorre, tá? A partir do nível de emprego, porque o investimento do setor produtivo demora até gerar empregos. Porque o investimento ele tem algumas burocracias, como a captação do financiamento, tomada de decisões para ver qual dos projetos vai ser beneficiado em uma determinada empresa. Aí essa empresa tem que obter licenças, enfim, para fazer a obra, ou licenças ambientais, ou qualquer outra coisa, etc. Tá? Dentre outros problemas aí. E onde a Bolsa entra nisso? Vamos lá. Vamos supor o Brasil de hoje, tá? Menores juros, está diminuindo. Vai gerar, tá, mais investimentos. Tem esse atraso. Por enquanto a gente está nesse período do atraso. Começou a cair os juros, as empresas estão estudando quais investimentos elas vão conseguir fazer com essa queda de juros. Quando esses investimentos começarem a sair do papel, vão ser contratadas pessoas e essas pessoas vão passar a ter uma renda. Então, mais renda e mais emprego para as pessoas e mais produção e mais vendas para as empresas. Logo, as pessoas vão ter mais consumo, porque vai ter mais renda, e maiores lucros para as empresas. Isso no futuro vai gerar uma inflação de novo que vai obrigar o governo a aumentar os juros. Então, o que acontece? Se esse desemprego cair muito, quer dizer que está se gerando muita renda, está se tendo muito consumo, está tendo muito lucro, as empresas aumentam a margem delas, gera inflação. Então, para o governo, um nível de emprego muito baixo acaba sendo ruim também, porque ele depois é obrigado a aumentar o juro e reduzir a chance do PIB crescer no futuro. E uma coisa que é importante, a bolsa sobe antecipadamente por causa da expectativa, e a gente vai ver isso agora. Não lê ainda essa parte não, tá, gente? Eu não conseguia fazer, só consegui esses dois. Aqui, olha só, vamos ver o seguinte. Aqui, março de 2003, mais ou menos, a gente teve a eleição aqui do Lula, tá? E o mercado todo precificou muito mal a possibilidade do Lula, desde aqui de 2001, que o Lula veio crescendo e parecia que ele podia ser, mas mesmo assim parecia improvável. Aqui ele começou a aparecer que ele ia realmente ser o presidente do Brasil e o mercado precificou muito mal. Inclusive o dólar chegou a R$ 4 naquela época. Imagina, 15 anos atrás o dólar chegou a R$ 4. E aí, quando chegou aqui em março de 2003, perceberam que o bicho não era tão feio assim e que ele iria seguir a política que estava sendo proposta. Então, mesmo com o aumento aqui dos juros, houve um aumento aqui da Bolsa, pela expectativa. Esse aumento parece pequeno, né, gente? Mas aqui eu estou falando de 3.100 pontos em dólar para 4.600 pontos em dólar. Eu estou falando de 50% aqui, que é bem parecido com o que aconteceu com a Bolsa agora. Essa alta pela expectativa aqui.
Quer dizer, a queda dos juros ainda não aconteceu, igual aqui, a queda dos juros ainda não aconteceu, mais vigorosa, mas já teve uma alta da bolsa pela expectativa. E é uma alta de 50%, nada comparado ao restante da alta. Mas já foi uma alta considerável, igual hoje em dia tem gente que fala que a bolsa tá cara, tá? Aqui também tinha muitas pessoas que falavam que a bolsa estava esticada. E aí depois tem uma alta pela queda dos juros, que também veio aqui em 50%, 60%, que ainda deve ocorrer. Quer dizer, já está ocorrendo, janeiro já mostrou isso. Tá? E aqui tem um período de alta dos juros que mesmo assim aumentou a bolsa. Mas é importante a gente observar que nesse período todo aqui, teve uma menor inclinação disso em relação a esse período aqui que teve queda dos juros. Por que isso aconteceu? Por que subiu mesmo assim? Porque o mundo todo estava crescendo muito nessa época. E os preços das commodities estavam lá em cima. O Brasil, as duas principais empresas nesse período eram a Petrobras e Vale, e elas eram exportadoras de commodities. A própria Gerdau tinha muito peso no índice também. Então, subiu mesmo com os juros em alta, o que não é muito normal. Outra coisa que é importante a gente observar é o seguinte: nesse momento 1, aqui, a bolsa, o Copom diminuiu 40% os juros, tá? Nesses 2 anos aqui, de 26,5% para 16,25%, se eu não me engano. E nesse período aqui, tá? Desde a expectativa até aqui, mais ou menos, até aqui, tá? A bolsa subiu 150%, o que seria os 40 mil pontos da mínima chegar em 100 mil hoje em dia. Esse é o período 1. 40% de queda dos juros seria os juros chegarem a 8,55%. Difícil acontecer nesse ano, mas com muita possibilidade do ano que vem. E o período completo aqui de queda de juros até aqui, que chegou em 11,25, 11,5, se eu não me engano, que foi o que deu essa alta aqui total, e aí sim que subiu 9 vezes desse período aqui, do início da queda de juros até o final da queda de juros, desse final aqui, teria que cair para 5,70%. Isso aqui eu acho hoje impossível acontecer 5,70% de juros no Brasil. Mas enfim. Então, quer dizer, só mostra o potencial da Bolsa. Se isso acontecer, essa taxa de juros de 5,70%, a Bolsa poderia, por exemplo, chegar de 40 mil pontos a 360 mil pontos. Mas, cara, isso aqui é inviável no Brasil. Entendeu? É muito mais provável chegar aí nos 100 mil, como é esse 8,55, do que 300 e poucos mil, que seria essa alta aqui, porque é uma coisa fora do normal, né? Você vê, essas taxas de juros aqui eram fora do normal nesse período aqui anterior. Quando o Brasil chegava em 15, não aguentava, subia, ó, chegava aqui, subia, ó, chegava aqui, subia, não tinha jeito, tá? Então, o que eu acho? Que aqui já está acontecendo uma alta pela expectativa, já aconteceu essa alta pela expectativa, e agora deve começar essa alta aqui pela queda dos juros real. Tá? Essa alta pela queda dos juros, eu imagino que possa chegar até os 100 mil. E então, gente, é isso, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aí mais um vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, visto como é importante na economia como um todo os juros, para tanto na bolsa de valores quanto na economia real, para segurar a inflação e com isso aumentar o nível de emprego. E espero que vocês estejam aí conseguindo trabalhar melhor os investimentos a partir dos fundamentos. Queria também pedir para que vocês compartilhassem os vídeos, curtissem o canal, curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal, curtissem a página do Facebook. E queria agradecer de novo aí, um bom final de semana a todos e bons negócios na segunda. Abraços.